Pronto. E aí eu vou chamar a Luísa, então. Luísa, se apresente, por favor. Conte um pouquinho dessa história nossa, né? Que começa ali há um ano e meio atrás. E aí, na sequência, eu já volto aqui para mostrar onde o guia tá na plataforma conjunta. Perfeito, muito obrigada, Camila. Bom dia a todos. Uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou a Luísa, sou gerente de negócios e soluções da Fundação Dom Cabral e sou responsável pelas nossas soluções educacionais para organizações do terceiro setor. Estou vendo aqui no chat que temos algumas organizações que, inclusive, participam dos nossos programas, a APA, o ICS, o Instituto Marum Patrus. Então, fico muito feliz, né, de ter vocês aqui. E muito feliz também de organizações que eu não conheço e que ainda não conhecem a Fundação Dom Cabral, porque é uma oportunidade, né, para nos conhecer. A Fundação está fazendo 50 anos, então é um ano muito especial para a gente. É uma alegria lançar o guia de boas práticas de contratação de fornecedores nesse momento. Para quem não nos conhece, a Fundação Dom Cabral é uma escola de negócios fundada em Minas Gerais, que tem atuação no Brasil inteiro, né? Temos campus em Belo Horizonte, em Nova Lima, que é aqui região metropolitana, São Paulo, e atuamos em todo o Brasil, inclusive no exterior. A Fundação Dom Cabral atua com educação executiva, com educação acadêmica, hoje a gente tem da graduação até o doutorado, e na área da educação social, a Fundação escolheu investir em quatro públicos. Então, a gente tem um trabalho de concessão de bolsas de estudo. Hoje, todos os programas da Fundação, né, podem ter alunos bolsistas, uma perspectiva de inclusão e acesso à educação de qualidade. A gente tem uma parte de desenvolvimento de empreendedores populares, a gente tem um trabalho de inclusão produtiva de jovens, e também essa área, né, que é aqui o nosso tema de hoje, que são os programas de gestão para as organizações do terceiro setor. Então, né, nessa perspectiva, a gente atende organizações com soluções de gestão e também desenvolve conhecimento e pesquisa, né, sobre o campo. E aqui eu quero agradecer também e fazer referência ao Iara, que sem ela esse guia também não existiria, né? E nesse âmbito da pesquisa e desenvolvimento, né, como a Camila disse, há cerca de um ano e meio atrás, a gente começou essa parceria com a plataforma conjunta, né, entendendo que a gente precisava apoiar as organizações e como encontrarem, né, fornecedores especializados no terceiro setor que oferecessem serviços de qualidade, né? E a plataforma conjunta já estava, né, começando a fazer isso, então a gente uniu esforços para fazer esse trabalho em conjunto, né? Então, como a Camila disse, além da plataforma em si, né, e da possibilidade de cadastrar e pesquisar fornecedores lá, a gente desenvolveu esse trabalho que eu vou passar para a Dani apresentar daqui a pouco, que são as boas práticas, né, de contratação. O que que uma organização deve buscar, por onde ela deve começar, o que ela deve pesquisar para que ela possa fazer isso, né, com eficiência. Então, para quem ainda não conhece a Fundação, daqui a pouco eu vou colocar aqui no chat o link para conhecer os nossos programas e já deixar também um convite para o nosso encontro do terceiro setor da Fundação Dom Cabral, que vai acontecer no dia 24 de dezembro, aqui em Minas. E estão todos convidados, eu também coloco o link no chat daqui a pouco. Então, gostaria de passar para a professora Daniela Balbina, que vai apresentar o guia para vocês, tirar todas as dúvidas, e é com você, Dani. Bom dia, pessoal. Estou especialmente alegre porque, além de ver muitos participantes dos nossos programas, né, Luísa? A gente tem também nossos queridos participantes das pesquisas. Então, eu já estou vendo aqui os prestadores de serviço, o IBAN, as organizações que cederam um grande tempo junto conosco para fazer essa pesquisa, porque a gente fez um piloto, viu, gente? Não foi uma pesquisa só teórica, foi uma pesquisa prática. A gente rodou um piloto para testar de fato o que a gente tinha apurado tanto na literatura quanto na pesquisa que a gente rodou aí, com participação de 110 organizações da sociedade civil do Brasil inteiro. A gente teve representantes de todas as regiões do Brasil e de 96 prestadores também de todas as regiões do Brasil. Então, não foi uma amostra muito grande, a gente pensar do ponto de vista quantitativo, mas muito qualitativa, né? A gente teve condição de conversar com realidades de todo o nosso país. Então, isso nos deixa muito feliz de estar trazendo esse material para vocês. Então, um beijo a todo mundo que está aqui,
Bom rever, né? Luísa, temos até participantes dos nossos programas que fizemos em Fortaleza. Temos participantes dos nossos Olha programas que no maravilha. Espírito Santo também. E aí, gente, eu fico com esse sorrisão, porque rever aluno é a alegria da professora, né? Então, quer dizer que a gente fez um trabalho certo, né, Luísa, de estar fazendo. Então, muito prazer mesmo. Que bom que vocês estão aqui com a gente para poder conhecer esse guia. Então, como já dito aí pela Camila, pelo Luiz, ano passado a gente rodou mesmo uma pesquisa acadêmica para poder entender o que que acontecia nessa relação quando a OSC quer contratar um prestador de serviço e quando o prestador quer ser contratado também, né? Um ponto que a gente preocupou muito de estar avaliando é a relação também com o prestador. Então, como que um fornecedor ele chega para trabalhar com a gente numa organização da sociedade civil sem conhecer muitas vezes nosso contexto também, né? E às vezes tem uma qualidade de um serviço maravilhosa, mas ele não sabe como que lida com as exigências que a gente tem no terceiro setor, haja vista que usamos recursos sempre de terceiros, né? Então a gente não produz recursos, a gente não é uma indústria, a gente não é um comércio, a gente não consegue gerar nossa renda. A nossa renda vem de terceiros. Então, a nossa responsabilidade com prestar contas do que a gente faz com esse dinheiro eu falo que ela é muito maior do que numa empresa lucrativa, né? Então, a gente tem essa preocupação e essa preocupação tem que começar lá no início da contratação. E aí, conversando sobre isso, pesquisando sobre isso e trazendo tanta dor que a conjunta provocou na gente, como a dor que os nossos participantes de vários programas da Fundação também traziam para a gente percebeu já uma distância muito grande, né? A gente chamou de gap na apresentação, mas eu falo que é maior que gap, porque o gap é um parênteses, né? Mas foi bem maior esse parênteses, porque mostrou pra gente que o objetivo das organizações, o principal objetivo, quando ela fazia uma contratação, era a questão do preço, né? A gente tem isso quando a gente usa o recurso do terceiro, a assertividade e eficiência no uso do recurso nos é cobrado pelos nossos patrocinadores, então a gente fica com isso na nossa cabeça. E do outro lado, o prestador de serviço, o critério que para ele era mais importante quando ele está ofertando o serviço dele era a confiança e a conexão que ele faz com o cliente, né? Então, olha para vocês verem como é que a gente já começa uma relação pensando em nos destacar de forma diferente um para o outro nessa relação. Então, em vez de a gente criar uma relação, esse diálogo, a gente se afasta. E a pesquisa nasce dessa primeira dor que a gente identificou nessa pesquisa. E a partir daí, a gente foi verificando outras questões que são muito importantes para as organizações e que lá no início da contratação, as organizações às vezes não estão prestando tanta atenção para poder fazer a contratação e a escolha do seu fornecedor quando ela está indo só pelo critério do preço, né? Então, a gente foi entender esse universo das organizações e dos prestadores para a gente conseguir colocar todo mundo na mesma linha, todo mundo conversando de igual para igual. Então, quais os critérios que fazem sentido tanto para as organizações quanto para os prestadores de serviço? Com qual objetivo, gente? Tô vendo a Vitória aí, já mexendo com ela, que ela tá toda feliz aqui, que foi nossa bolsista, né, Vitória? Por que que a gente vai querer alinhar os fornecedores? Porque a gente quer ter um bom relacionamento, né? Vi, você falou que estava com um bom relacionamento com a gente quer, mas mais que isso, quando eu falo do recurso do terceiro, pessoal, eu falo o nosso objetivo de ser eficiente para esse recurso, porque é fácil obter recurso. Ai, Dora tá aí também. Eu não dou conta, não. Vou ficar abrindo aqui, vendo os participantes, eu quase morro aqui, ó. Clécia, já mexi com ela. O Zé, gente, tanta gente. Vamos fazer uma live só para a gente se encontrar, porque é muita gente aqui para poder colocar os assuntos em dia. Mas todo mundo que está aqui comigo, né? Ai, lá de Roraima, Patrícia, gente, que felicidade vocês estarem aqui conosco. O nosso objetivo é usar a melhor forma esse recurso, porque se a gente usa da melhor forma, a gente consegue captar o recurso novamente. Não é essa a nossa experiência? A nossa experiência é essa. Se a gente entrega aquilo que a gente prometeu com qualidade, a gente vai conseguir captar de novo. E a gente precisa do fornecedor junto com a gente, né? Então, esse alinhamento, o principal objetivo da gente ter esse relacionamento saudável é para que no final a gente faça as boas entregas, né? As entregas de qualidade. Então, dessa pesquisa surgiram aí 9 critérios que vão para além do preço.
Então, a gente pode contratar de forma diferente, que não vai só ser baseada no preço, né? Com isso, o que que a gente faz? A Mônica também, conheci a Mônica também está conosco. A gente amplia a nossa carteira de fornecedores. Em vez de a gente ficar sempre com aquele mesmo serviço e a gente também não é cobrado por inovação, como é que a gente vai inovar se a gente sempre está com os mesmos prestadores, a gente está na mesma linha o tempo inteiro, né? A gente precisa ter melhores prestadores. Então, com mais critérios, a gente consegue ter uma carteira de fornecedores maior, a gente tem uma escolha maior para a gente fazer. Não seria o melhor dos mundos isso? É? Então, esse melhor dos mundos, ele começa a aparecer para a gente na pesquisa, que é a criação de um modelo de contratação, que a gente chamou de TEC, porque ele está apoiado sobre três pilares, que é a transparência, a eficiência e a confiança nessas contratações. Então, vamos mostrar o guia um pouquinho para a gente poder entender o que que esse guia traz, né, que é o primeiro produto dessa nossa pesquisa, porque a gente percebeu que nessa relação a gente precisava ter a primeira questão, transparência. Por que transparência? O que de fato eu quero contratar? Como que eu posso contratar? Qual o recurso que eu tenho para contratar? Em que tempo vai acontecer essa contratação? Quais são os requisitos também para ela aconteça? Olha, o pessoal da Fundação Maria Emília. E, gente, que saudade de vocês também. Né? Lá na Fundação Maria Emília, a gente também fez um trabalho muito interessante de reestruturação da governança, também pensando nisso, né? A gente precisa de fornecedores, a gente precisa de contratar melhor. Então, como que a gente faz isso? Vamos mostrar o guia, que está todo mundo doido para ver o guia aqui. Vamos aqui, compartilhar o guia para a gente entender o que que ele traz. Dani, enquanto você abre aí, só para falar, eu encontrei aqui o guia tá na página principal da conjunta, né, da parte de conteúdos. Então depois eu mostro exatamente onde ele tá para ficar mais fácil de todo mundo encontrar. Tá bem. Então, a gente vai ter ele disponível na plataforma conjunta, que é essa grande plataforma que Camila trouxe para a gente, que tem muito conteúdo, muito material. Quem foi meu aluno sabe que eu indico a plataforma conjunta, né, para a gente poder fazer pesquisa, edital e tudo mais. Então, a gente tem também essa possibilidade desse material que vai ficar disponível para vocês lá. Então, aqui é a carinha dele, né? Então, a gente buscou, com tudo que a gente pesquisou, com todo o piloto, com todo o teste, com tudo que a gente aprendeu nessa jornada da pesquisa do modelo TEC, trazer aqui estruturalmente, numa forma de um guia, uma orientação para a gente poder ter boas práticas aí de contratações. Então, ele tem essa carinha aqui, né? Essa capa. A gente vem aqui com as autoras e aí fazer uma referência à nossa querida professora Ana Charnison. Não pôde estar aqui conosco porque tinha outros compromissos, mas foi minha parceira e árdua nesse trabalho extenso que a gente fez de pesquisa por vários meses. Nosso querido professor também, Humberto Falcão, que revisou todo o nosso material. As organizadoras, Luísa já se apresentou aqui, a Yara está aí com a gente também na plateia, que é nossa grande parceira aqui, liderança nesse projeto, da articuladora, relacionamento institucional, então foi muito importante com a gente. E dizer também que é um material que está catalografado, né, Yara, na nossa biblioteca na Fundação Dom Cabral. Então, de fato, é uma produção aqui de conhecimento científico que a gente tanto quer também no terceiro setor. Então, a Fundação Dom Cabral patrocinou esse projeto com esse objetivo de gerar conhecimento para toda a comunidade do terceiro setor. Então, eu acho que é mais uma vitória que a gente comemora no dia de hoje. E aí, esse guia tem todos esses assuntos aqui elencados, a gente tem aqui os conceitos fundamentais, né? Então, o que que é esse processo de contratação que a Dani está falando, né? Às vezes eu contrato na rotina, aqui, né, Tadeu? O dia a dia, eu tenho que contratar, eu tenho que selecionar, eu tenho que prestar conta, a gente vai tanto no nosso ritmo normal, que a gente às vezes não para pensar o que que é. Então, a gente traz novamente essa provocação para vocês. O que que é uma contratação? O que que está envolvido numa contratação? Né? O que que o modelo TEC, que é esse pilar de transparência, eficiência e confiança, ele traz, quando ele diz de critérios, nossa, eu preciso ter critérios para contratar? Eu pensava só no preço, na conformidade. Quais outros critérios são importantes?
Quando a gente vai lá na plataforma conjunta olhar os editais, gente, a gente abre os editais para a gente captar recurso, tem vários critérios que são elencados, vários requisitos que são elencados para a gente captar recurso. Então, esses critérios a gente também tem que trazer aqui desde o início da nossa contratação. Então, um pouquinho disso a gente vai falar. E como que o modelo TEC, através dessa pesquisa, criou critérios e percentuais para a gente poder aplicar. Porque o modelo TEC em si, nós vamos falar com ele daqui a pouco, ele é um modelo de ranqueamento. Então, através dos critérios, ele seleciona e categoriza os fornecedores para facilitar nosso processo de tomada de decisão. Né? Vamos falar dele aqui um pouquinho. E aí a gente coloca aqui os desafios, e aí como tratar um roteiro mesmo com um passo a passo. A gente listou 12 passos que a gente tem que passar, que são os ideais para que a gente faça uma contratação, né? Adicionalmente, a gente criou modelos, estão vendo aqui embaixo os anexos? Então, modelo de um escopo de contratação, como que eu faço para poder mandar orçamento, o que que eu tenho que pedir para o fornecedor? Isso é muito interessante, os prestadores colocaram muito para a gente, que tem uma simetria nessa informação, cada fornecedor manda a informação de um jeito, como é que a gente compara se as informações vêm de forma diferente? Né? Então, como é que eu alinho também o que eu preciso que o fornecedor faça com o nosso projeto, a atividade que a gente está executando, que a gente vai precisar de alocar um serviço terceirizado ali conosco. Então, a gente trouxe nos modelos aqui é, formas práticas para vocês usarem no dia a dia. Tem o modelo do TEC, né? Então, uma forma mesmo. Se a gente não ainda tem uma plataforma embarcada com isso pronto, como a Camila colocou, que a plataforma conjunta, uma das boas notícias da pesquisa é que ela vai investir no desenvolvimento dessa forma da gente classificar e selecionar os fornecedores baseados no modelo. Então, ela vai estar investindo nisso. Então, no futuro, né, Camila? Eu já estou dando spoiler aqui. Não sei se eu podia dar spoiler, mas a gente tem essa chance de ter uma plataforma com esse modelo embarcado. Como que a gente responde aos prestadores, tanto do ponto de vista que a gente vai contratar ou não vai contratar, modelo de cotação, então tudo isso aqui está aqui para vocês. Então eu preciso de um modelo, está aqui para vocês poderem trabalhar. Então essa introdução a gente vem dizer justamente das pesquisas, como eu falei com vocês, a gente teve a participação de 96 organizações e 110 prestadores, né? Aqui a questão do processo de contratação, o modelo TEC, né? Por que que a gente está falando aí dos três pilares da transparência? O que que significa transparência hoje na gestão, né? Essa questão da gente fortalecer a governança, a eficiência, que é a gente usar bem o recurso, a gente reduzir o tempo, por mais que vocês falem assim, nossa, criaram 12 passos, mas não são 12 passos que são feitos de forma lenta, são 12 passos que são encadeados para serem ágeis e eficientes para vocês contratarem, né? E a confiança. Então, como que eu respondo uma pergunta, né, Zé Dutra? Quando a gente pergunta assim, por que que você contratou a Fundação Dom Cabral para fazer capacitação dos seus gestores? Você sabe Uhum. dizer com clareza e certeza por que que eu contratei? Porque eu tenho um critério de conformidade que eles foram 10, eu tenho um critério de reputação que eles foram 10, eu tenho um critério de atestado de capacidade técnica, né, Zé? Não tem que ter Sim, capacidade sim. técnica para trabalhar com a gente? Isso. Foram Inclusive, a 10. gente pode ter um regulamento, né, de compras e contratações. Exatamente, esse guia, ele te ajuda, Zé, a não precisar ter o regulamento, né? Eu, então, Sim, aprimorar o seu regulamento, porque a gente sabe, né, Zé, que o regulamento em muitas contratações ele é obrigatório que a correto. organização tenha, ou numa premiação faz diferença na pontuação. Então, aqui a gente está trazendo essas ferramentas para vocês, né? Ótimo. A metodologia do ranqueamento, ela está baseada em dois sistemas que a gente chama de multicritérios, em duas metodologias de multicritérios que a gente pesquisou na literatura e a gente testou nesse piloto e ela deu certo, né? E aqui os critérios que a gente levantou a partir dessa pesquisa. Então eu falo que aqui é a nossa cereja do bolo, que é uma pizza, viu, Tadeu? Mas eu olho ela para a cara de cereja. Né, Clécia, minha querida? Olha aqui, essa cereja que delícia que virou. 9 critérios, Clécia. A Clécia, gente, ela trabalha também na controladoria da Edisca, então as ferramentas tenho certeza que vai servir super para a Edisca para ajudar na contratação. Então, o critério que foi primeiro, o que que é o primeiro aqui? Ele é um critério que ele é relevante tanto para as organizações quanto para os prestadores de serviço. Então, esse é o alinhamento, quando eu falei com vocês que a gente quis equalizar organizações com prestadores, esse é o alinhamento. O primeiro critério que foi o mais relevante para todo mundo. Conformidade com norma e legislação.
Sabe um pouco do óbvio, gente? Aquela questão do óbvio? O CNPJ, ele contém as atividades que a gente precisa que conste nele para fazer conformidade com a nota fiscal que vai ser emitida depois. E antes, de fato, o prestador ele está apto a prestar o serviço que ele está se comprometendo, né? Ei, Thales, ó, Thales Davone participou com a gente muito aí também. Obrigada por você estar aqui com a gente, querido. Então, aqui é o resultado. Olha, Thales, o primeiro critério, então, foi conformidade. O segundo foi gestão, organização e eficiência. O terceiro critério, capacidade técnica. Então, o nosso prestador, ele tem capacidade de prestar o serviço que a gente precisa. O quarto critério, reputação e credibilidade. Eu posso confiar nesse prestador, né? Ele já fez isso muitas vezes e onde ele fez, ele foi bem avaliado, né? O quinto, apesar de eu ter falado de confiabilidade aqui, o quinto, gente, é um critério muito interessante que as organizações e os prestadores nos ensinaram, que é a questão da confiabilidade, da conexão. Sabe aquela coisa da um match? Ah, eu vou contratar, mas eu não fui com a cara da pessoa, a gente não sabe explicar se não fui com a cara. É método, é técnica. Então, confiabilidade e conexão também pode ser medido. A gente não fica mais dependendo daquela coisa de lista. Ah, fulano me indicou. Aí eu confio muito no fulano lá da outra organização, então isso quer dizer que o serviço é bom. Mas às vezes não cria a conexão, não cria o relacionamento que no terceiro setor para a gente é tão importante, aquele alinhamento cultural. Então, esse quinto critério apareceu forte aqui. Vocês veem que o percentual está bem próximo um do outro, olha, 14, 13, 12, 58, né? Depois vem critérios ESG. Olha que legal isso aqui. A gente vê nos editais as exigências em relação ao terceiro setor, que a gente tem que estar alinhado com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Olha como é que é importante que também os nossos fornecedores estejam igualmente alinhados com os critérios, com os ODS. Sétimo critério, resultados dos serviços, desempenho e impacto que esse fornecedor está gerando, que inclusive é um dos ODS, né? Como é que a gente estabelece as nossas parcerias e esse impacto ele é maior do que só uma entrega. Experiência de atuação no terceiro setor. Olha que interessante. Muitas vezes a gente fica na expectativa que esse é um dos principais critérios para a gente no terceiro setor. E ele apareceu lá na oitava colocação. Por quê? Primeiro, gente, que tem poucas empresas especializadas em terceiro setor. E a gente também precisa de uma gama de conhecimento diversificado, né? Talvez vai trazer para a gente mais eficiência, mais transparência, mais quem não tem experiência, olha aqui como que apareceu importante. E o nono critério, a capacidade que a gente tem nessa relação de estabelecer os critérios aqui de monitoramento e avaliação do serviço que está prestado, né? Então, como que a gente faz também a gestão dessa contratação para que ela realmente tenha uma entrega, que seja feita no prazo, da forma que a gente combinou. Então, esses novos critérios, de uma forma tabulada, segundo os métodos Prometi e o Electric Tree, eles vão dar para a gente um resultado em relação a esse fornecedor que vai nos ajudar a tomar decisão, contrato ou não contrato. Então, esse é de uma forma bem simplificada o modelo TEC. Camila, se tiver alguma pergunta aí, você pode trazer, porque a gente tô aqui, ó, indo na sequência aqui, eu tô vendo que tá cheio de perguntas no chat, mas como você, eu também não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, não, Não, tá? Dani, por enquanto tá tranquilo. Eu ia até falar pra vocês, gente, deu uma instabilidade na minha internet aqui, mas já voltou. Se caso a gente tá com 100 pessoas aqui na sala, né? Eu sempre fico preocupada com esse número grande, mas se caso a gente caia, todo mundo volta pro mesmo link, tá bom? Não tem problema nenhum. Só para avisar, porque se der alguma instabilidade, a gente cair, a gente volta pro mesmo link. Eu tô acompanhando aqui. E aí, pessoal, reforço. Quem tiver perguntas, dúvidas, podem colocar no chat que depois a gente vai ter um tempinho para poder responder. Aí também para as pessoas poderem abrir o microfone, trazerem ali suas dúvidas ou até compartilharem ali as suas experiências. Obrigada. Obrigada, Camila, por esse apoio aí. E aí, pessoal, o cenário que trouxe o guia, aí falando do guia em si, né? A gente percebeu nessa pesquisa
que as etapas iniciais da contratação, elas se mostraram as mais frágeis, tanto para as organizações quanto para os prestadores de serviço. Né? Então, como que a gente começa? Como é que a gente sabe disso? Como é que a gente faz uma cotação? O que que a gente pede? Né? Então, a gente tem aqui, nessa questão, uma dupla pressão. De um lado, as OSCs, que tem, às vezes, uma falta de tempo, e aí a falta de tempo a gente pode elencar em duas fases da nossa contratação, que eu falo que a nossa contratação não acontece de uma vez só. A gente faz uma contratação inicial quando a gente faz a cotação de preços, às vezes para criar o projeto, um projeto que a gente vai executar daqui a um ano, ou que a gente vai contratar via algum fundo que a gente tem que aprovar, e de fato isso vai acontecer lá daqui a 2 anos, a gente precisa ter esse orçamento pronto antes, para depois a gente atualizar. E às vezes essa elaboração de orçamento não era muito entendida pelos prestadores, né? Então eu vou passar um orçamento que eu não vou ser contratado? Como é que é isso? Eu vou ser contratado daqui a 2 anos. Então, como que funciona isso? Os custos eram muito altos para a gente poder fazer, sei lá, a seleção desses fornecedores, porque eles também não entendiam, para eles também custa caro fazer orçamento, né? A gente acha que é fácil para o fornecedor fazer orçamento, e para eles também não é. Né? A questão das barreiras documentais, às vezes a gente tem um nível de exigência que muitos fornecedores nem imaginavam que podiam precisar de cumprir essas exigências, e foi legal a pesquisa também que trouxe essa geração de aprendizado para eles, né? E aí, a questão da pressão pelos preços criava uma dificuldade grande para eles de mostrar o seu valor real. E o outro ponto que é a questão da emergência dos critérios ESG, que apesar da gente falar de ODSs aí há mais de 12 anos, agora que eles estão prementes, né? Agora que a gente, enquanto sociedade, está vendo a urgência, que agora virou urgência da gente mitigar esses riscos em relação à questão ambiental, social e de governança. Então, a gente construiu esse modelo para criar essa ponte e o guia para criar um roteiro, né? Então, qual que seria um roteiro de boas práticas ideal para a gente poder fazer as nossas contratações, né? Então, a gente começou aqui, ó, começar pelo começo, né? O que que é começar pelo começo? É a gente pensar no nosso interno, a gente pensar aqui, identificar quais são as nossas necessidades, quais são as atividades no projeto que a gente vai desenvolver, para que aí a gente faça as boas contratações. Então, quais são as necessidades e definição do escopo do projeto que a gente vai fazer contratação, da atividade que a gente vai precisar fazer essa contratação. Então, veja, a gente começa olhando para dentro, né? E aí, depois que a gente vai fazer pesquisa e levantamento de prestadores potenciais. Aplicamos um checklist na seleção desses prestadores, elaboramos uma solicitação de orçamento proposta. Olha como é que a conversa começa a ficar melhor, né, Thales? Em vez da organização só falar assim, eu preciso de um serviço de desenvolvimento institucional. Não, mas como que é o serviço? O que que vocês estão querendo? É para que prazo? É para que pessoas? Qual que é o público? Qual que é o objetivo? O que que vocês querem desenvolver dentro da instituição, né? Porque desenvolvimento institucional é amplo. A gente vai fazer tudo dentro da sua instituição. Então, quando a OSC ela coloca para o fornecedor exatamente o que ela quer, como que ela quer, facilita muito a relação para o fornecedor e depois para a OSCA, quando ela recebe aqui no quinto passo, de volta para ela poder fazer a comparação e avaliação dessas propostas. Então, faz sentido, não faz sentido? Agora, quais os critérios que a gente vai avaliar? Esse fornecedor, ele cumpre conformidade, ele cumpre reputação, ele faz conexão, a gente fez conexão, a gente fez uma reunião com ele. Como que eu faço uma reunião com o fornecedor? O que que eu tenho que perguntar para ele? Tá tudo aqui para vocês que a gente criou, né? E aí, passando para a etapa 7, selecionei, é esse que eu quero, como é que eu vou negociar, como é que a gente vai fechar o acordo? Um outro passo importantíssimo, como é que a gente formaliza o contrato? Para depois a gente poder monitorar e exigir, a gente tem que ter essa conversa formalizada. Como é que é isso de um contrato? Onde que entra o jurídico? Eu não tenho jurídico, como é que eu faço? Né? Olha, como é que eu contrato, inclusive, um jurídico, né? A gente nem sabe. Vou contratar um jurídico para trabalhar em quais relações dentro da minha organização? E aí, depois, executar e monitorar um contrato. Nós não vamos deixar o prestador também solto na nossa organização, a gente estabelecer uma relação. A gente não estabelece relações com os nossos voluntários e com os nossos empregados para a gente manter alinhamento cultural, para a gente manter eficiência.
A gente manter nosso método, né, Dora? Como é que eu faço aqui as aulas de dança? Todos os professores estão alinhados comigo, então os fornecedores também estão alinhados comigo aqui, para que a gente possa estabelecer uma relação cada vez mais eficiente, para a gente poder fazer o impacto social que a gente quer, né? E aí receber e avaliar a entrega, dar feedback, né? O feedback tanto do fornecedor para a gente, porque às vezes o fornecedor também encontra dificuldade de executar o trabalho dentro da organização, quanto a gente para ele melhorar, para aqueles critérios que ele foi avaliado, ele poder melhorar, né? E por fim, fechar aqui a nossa vida, né? Que é fazer a prestação de contas e dar tudo certo e a gente não ter que devolver dinheiro nenhum, ou a gente não ter que recontratar, né, Francisco? Ou ter que fazer de novo o serviço porque o serviço não foi bem feito. E às vezes, só quando a gente recebe uma glosa na prestação de contas, que a gente entende que muitas dessas etapas que a gente passou aqui, a gente não as fez tão bem, né? Então, aqui, ó, a gente está criando esse roteiro para ficar na nossa memória, para a gente começar a criar essa rotina, essas boas práticas. E aí, passando aqui, não vai dar tempo para passar tudo, né? A gente está aqui caminhando, mas cada uma dessa etapa, a gente abriu aqui, orientando vocês ao que a gente tem que fazer, como que a gente vai fazer e qual que é o resultado dessa etapa. Então, por que eu tenho que identificar as necessidades e definir o escopo? Porque no final eu tenho um documento que está validado. Por quem? É o líder do projeto, por quem vai executar o projeto e por quem está lá fazendo a contratação. Aqui na minha organização é todo mundo faz, é todo mundo junto. Que ótimo, que é isso que é o ideal para que a gente tenha esse alinhamento nessa contratação. Porque escopo mal definido já começa a atrapalhar nosso processo de contratação. O retrabalho aqui é certo, né? Porque a gente vai passar para um fornecedor, não vai entender o que a gente quer, vai apresentar um serviço que talvez não faça alinhamento, a gente pode criar confusão e conflitos aí na execução, prejudicando depois a execução do nosso projeto, né? E aí vem a etapa 2, como a gente já falou, e de novo, o que fazer? Então, para cada etapa, a gente chama atenção aqui para os riscos, né? Que é esse vermelhinho aqui, a gente põe até de vermelho para ficar alerta para vocês. Então, qual que é o risco que a gente tem nessa etapa? E também a gente coloca aqui essa lâmpadazinha aqui de chamar atenção para a criatividade, por quê? Quais são as oportunidades que a gente tem aí na nossa de melhor, pode fazer diferente, para a gente poder fazer uma melhor contratação? E aí, checklist, todo mundo, tudo isso aqui tem modelo lá no final para vocês poderem ver. A orçamentação, o que a gente vai fazer com essa orçamentação, como é que a gente aplica o modelo TEC, né, para ajudar a gente aqui. Então, aqui, ó, no passo 6 que a gente está avaliando, é onde que a gente vai tomar decisão. Então, antes de tomar a decisão, a gente vai aplicar o critério, que é o modelo TEC, que tem uma planilhinha aqui para vocês aplicarem o modelo TEC. Como é que a gente pondera esses critérios? Que como que a gente vai fazer? Aqui no início, gente, quando a gente levanta o escopo e a gente vai fazer seleção, quando a gente cria aqui a nossa solicitação, a gente coloca para o nosso fornecedor de uma forma muito transparente quais são os critérios que eles vão ter que cumprir para apresentar de documentação para a gente, para que a gente avalie melhor esse fornecedor. Então, o modelo TEC ele vai facilitar a gente analisar a documentação, porque a gente também percebeu que muita gente falou: olha, como é que eu faço a análise se eu nem conheço muito a documentação? Se eu não sei como aferir essa documentação, né? E aí a gente vem para a etapa 9 a 10 sempre no mesmo sistema, ou com uma dica que é relevante para a gente ter oportunidade de fazer melhor, ou com algum alerta de coisas que podem dar errado, risco que podem dar errado nessa fase aqui do guia. E aqui a gente tem a planilha do modelo, então todos os critérios estão aqui com sugestões de evidências que vocês podem pedir. Então, qual documentação que eu peço para avaliar o critério? Veja aí, Tadeu, veja aí, Clécia. Deixa eu ver quem mais está aí, Ticiana. A gente trouxe aqui, ó, sugestões, né? Quais são documentos que podem comprovar
esses critérios. Então, aqui, sobre confiabilidade de conexão, sobre reputação, né? A conformidade, que é um item muito relevante para a gente, então a gente já trabalha com isso, CNPJ, certidões, o CNAE, que são as atividades que estão elencadas, secundárias no CNPJ dos fornecedores, se vão ser compatíveis para as atividades que a gente está contratando, né? E a aplicação aqui da planilha do modelo TEC vai trazer para a gente aqui, ó, numerações, ó, pontuação final. Recomendo contratar, altamente recomendado ou não recomendado contratar. Fabiana, não facilita a vida ter um elenco assim? Imagina a gente ter aqui 10 prestadores ranqueados para você poder se decidir qual que você vai contratar, pelo critério que você definir. Então, pode ser um que pontue em todos os critérios, Fabiana, e pode ser um que tem no critério exatamente de um requisito que você precisa comprovar em algum projeto que você esteja participando. Então, o modelo TEC, quando ele traz esses critérios, ele pondera aqui valores para evidências que a gente está requerendo do prestador de serviço, ele possibilita que a gente faça aqui uma pontuação final, ranqueando esses nossos fornecedores para que a gente possa escolher. E de uma forma muito simples, que a gente está colocando aqui. Tem aqui a forma matemática da gente poder calcular e a gente consegue definir essa contratação com uma base metodológica, uma base técnica, e não com base em indicação ou só com base no preço. E aí aqui tem um pouquinho dos modelos que eu falei lá no início, que a gente está apresentando aqui. O modelo de mapa de cotação, que é muito relevante. Então, quando a gente faz prestação de contas, a gente coloca aquele tanto de cotação que não está organizado, estruturado. Então, esse mapa de cotação é muito importante para a gente poder informar aqui, ó, para o nosso patrocinador, Tassi, por que que eu escolhi aquele fornecedor? Ah, eu escolhi aqui pela relação custo-benefício, foi uma combinação de preço e qualidade. Eu escolhi o menor preço. Eu escolhi a maior pontuação no ranqueamento daqueles 9 critérios que a gente fez. Eu escolhi pelo melhor alinhamento institucional. Aqui ajuda a gente a justificar, porque a Lei 3019, ela não define que as nossas contratações têm que ser pelo menor preço, né? Ela define que a gente tem que justificar a nossa escolha. Então, muitas vezes a gente não sabe justificar as escolhas. O modelo, os critérios que a gente viu aqui, 9, essa aplicação. E esse mapa de cotação são uma das ferramentas principais para justificar nossas escolhas, para facilitar a nossa vida, para poder definir, para a gente poder tomar nossa decisão de uma forma mais assertiva, mais eficiente, com mais transparência e confiança. E aí tem aqui o anexo 5 também, com checklist de revisão de contrato. Então, é um advogado que faz um contrato para a gente, mas a gente pode ajudar o advogado? A gente pode ajudar o nosso advogado, né? Então, o que que tem que ter num contrato para ele ter valor, ele ter validade jurídica? Então, a gente fez algumas sugestões aqui desse contrato, né? Aqui está um outro modelinho aqui, ó, que é a aceitação das entregas. Então, se eu tenho definido no contrato que o trabalho vai ser entregue de uma forma ou de outra, a gente também está aqui um acompanhamento para quem é o líder dessa prestação, dessa contratação, porque muitas vezes a gente contrata, o financeiro contrata, mas a execução vai ser para outro setor. Como é que o setor avalia, acompanha? Quais são os critérios que eu vou usar para acompanhar? O fornecedor está atendendo, sim ou não? Se não está, a gente está registrando aqui para a gente poder sentar, conversar, realinhar e até se a gente tiver que rescindir um contrato. Como é que a gente rescinde um contrato? A gente tem que ter justificativa. Se a gente não estrutura essa nossa contratação, a gente fica sem justificativa. Então, como que eu aceito a entrega? Como que eu vou aceitar com ressalvas? Como que eu não vou aceitar essa entrega? Né? A gente vai ter que rescindir, às vezes, um contrato, em vez de deixar passar muito tempo. Então, esse monitoramento aqui é importante que a gente faça também na nossa contratação. Então, passando rapidamente aqui, né, pessoal, para vocês terem uma visão geral, esse é o guia resultado dessa grande pesquisa que a gente realizou aí nos anos de 24 e 25, com esses 110 prestadores e 96 organizações da sociedade civil, e que a gente está aqui hoje muito feliz de poder entregar, esperando aí
ajudar vocês, fazer diferença para vocês aí no terceiro setor. Eu vou tirar aqui o compartilhamento para a Camila compartilhar com a gente aonde a gente acha esse guia lá na plataforma. Oi, gente, vocês. Foi a Dani que travou ou fui eu? Agora eu fiquei com dúvida. Foi Acho que você, foi a Camila. Dani, a gente te Ah, não, ouve. ela travou agora, é verdade. Ah, e vocês me ouvem, estão me vendo. É, a Dani sumiu aqui pra mim, mas Sim, estamos te ouvindo. então tá bom. Bom, mas ela também já tinha acabado de passar pra mim, então deixa eu mostrar pra vocês aonde que a gente consegue encontrar o guia na plataforma conjunta. É, e a ideia aqui é que esse guia vai estar disponível, então primeiro convido todos a conhecerem a plataforma conjunta, né? A plataforma conjunta, ela tem essa divisão de 3 caminhos, então aqui tem materiais de conhecimento, aqui tem oportunidades de formação e aqui tem oportunidades de captação de recurso. O guia, ele tá aqui em materiais de conhecimento, na página principal. Então esse é o guia, você clica aqui e automaticamente aqui tem, né, um resuminho do que o guia apresenta e você consegue dar o download nesse guia que a Daniela apresentou. Queria dizer que esse guia, ele tá muito completo, gente. Olhando ele, né, a Dani mostrou, ele tem modelos, né, de documentos. Eu vejo que ele é tão útil tanto para pequenas organizações, né, que às vezes é uma pessoa que tem vários chapéus e ela precisa deixar sistematizado ali. Vou parar de projetar, tá? Deixar sistematizado como que por que aquele fornecedor foi escolhido, deixar, né, registrado isso. Às vezes a gente fica só num e-mail ou fica só ali no WhatsApp. Então, esses modelos de documentos, ele também ajuda a gente a criar processos internos, né, para deixar registrado essas decisões, inclusive para a liderança também, né? Aí, Dani voltou. Ter essa possibilidade de ter esses registros, mas também para grandes organizações. Aí eu falo, oi Dani, você voltou. Eu acabei de mostrar para o pessoal, tá? Ele tá lá na página principal de conteúdos. Eu tô falando um pouquinho da minha experiência, então, que eu ia começar a falar agora. Eu já trabalhei em grandes organizações e a gente sabe que muitas vezes os processos, né, de contratação de fornecedores acabam se perdendo ou não tem muita definição por onde ir, né, por quais são as etapas. Então, esses modelos também disponibilizados, eles podem ajudar nesse processo, né, por exemplo, ao apresentar um fornecedor, a escolha do meu fornecedor para uma liderança, eu consigo justificar o porquê que eu estou escolhendo com um documento ali sistematizado. Então, acho que é inédito esse guia. A gente, né, procurou, a gente faz curadoria na conjunta, a gente procurou materiais nesse sentido, a gente não encontrou, por isso que vamos fazer um exclusivo, né, para apresentar para o terceiro setor se apoderar disso. E como a Dani falou, a conjunta tem aí um plano de né, a gente vai iniciar o projeto nos próximos meses, quem sabe a gente consegue aí tá lançando ele o ano que vem, de se apropriar, né, então, dessa metodologia. A gente vai precisar fazer algumas adaptações, mas levar uma área no site da conjunta com para que a gente consiga também ter esses cadastros, usar toda essa metodologia, todo esse conhecimento ali no cadastro de fornecedores. Eu sei que tem alguns fornecedores aqui, os fornecedores também serão envolvidos nesse projeto, então eu sei que hoje a gente já tem lá um guia, né, de fornecedores na conjunta. Uma vez que a gente migrar para essa nova plataforma, a ideia é que a gente, né, tenha ali os critérios, essa parte de priorização ali pelas organizações. Então, todos os fornecedores que hoje já estão cadastrados na conjunta vão ser convidados a migrar também, a estarem nessa nova plataforma com a gente. Que mais? Dani, temos algumas perguntas aqui no chat, acho que vale a pena a gente conversar sobre essas perguntas.
Você tá aí? Eu perdi, né? Porque meu chat, como eu caí, aí Tá. eu perdi aqui. Se você tiver para me passar, Eu pode me vou. passar. Não, eu posso falar uma delas. Tinham algumas pessoas perguntando como acessar o guia e o que teria nele. Acho que a gente já respondeu, né? Camila mostrou na plataforma, né? E também Dani mostrou os anexos, né? E aí tem uma pergunta aqui, Dani, é sobre o caso de organizações com equipe enxuta, pouco tempo para gerir os processos. Qual a recomendação que você daria? Então, gente, para as equipes mais enxutas, vocês vão falar assim: nossa, são muitos passos para a gente poder seguir. É o passo ideal, né? É uma jornada ideal aqui de um roteiro para vocês terem total tranquilidade nessa contratação. Mas principalmente esse momento inicial, que é onde a gente identificou na pesquisa mesmo a fragilidade. Então, sentar e definir qual é o escopo do serviço que vocês querem contratar. Então, eu estou com um projeto que eu vou gerar impacto social numa comunidade por meio de capacitação de adolescentes, né? O que que de fato eu estou ofertando nessa capacitação que eu preciso ter uma contratação? Então, eu preciso contratar um instrutor, eu preciso contratar uma empresa que vai fazer material para a gente, né, que vai fazer a impressão gráfica. Então, toda essa contratação, ela tem que ser definida por vocês lá no início. Então, quando eu defino a atividade, os recursos que eu vou precisar, eu já elaboro o meu escopo. E aí a gente colocou um modelinho que é muito simples, que é isso: qual atividade, qual o recurso e o que que eu quero entregar com essa atividade. O que eu quero entregar é o que o fornecedor vai estar junto com a gente para poder fazer a entrega, né? Então, a partir do que eu quero entregar, eu já gero essa facilidade de fazer orçamento, porque a gente tem dificuldade de fazer orçamento porque a gente não sabe o que pedir para o nosso fornecedor. Então, é isso, de definir o escopo para a gente entender quais os serviços que a gente vai precisar. E dessa entrega, como a gente tem o modelo TEC aqui no radar, ó, eu já faço um link com os critérios. Ah, são 9 critérios, Dani, mas aqui dessa atividade, com essa entrega, o que que eu tenho lá no edital? Lá no edital pediu para eu alinhar com a ODS, o edital pediu conformidade, o edital pediu reputação. Eu já linko aqui com o modelo TEC e já peço os documentos que a gente deu de exemplo no modelo TEC, para vocês pedirem para o fornecedor, para ele mandar junto com o orçamento, para você, de fato, escolher o melhor entre aqueles fornecedores. Então, definição de escopo, alinhamento com o critério para você poder tomar decisão e não ficar refém de preço, tá? E a questão do preço também, muita gente me pergunta, né? Lu perguntou para a gente durante a pesquisa, mas tem hora que a gente só tem essa verba para fazer a contratação. Ok, nessa hora é mais importante ainda que a gente tenha critérios que não sejam o preço para a gente poder escolher, porque o preço não vai ser definidor. Os outros critérios vão ser definidores. Então, a conformidade vai ser definidora, a credibilidade, o atestado de capacitação técnica. Tem projeto que pede que a gente apresente o atestado de capacidade técnica. Sabe que hora que a gente descobre? Só quando a gente vai fazer a prestação de contas. Né? Então, aí, o prestador já fez o serviço, já entregou, já emitiu nota, a gente já pagou, ele foi embora. Porque a prestação de contas, vocês lembram, a gente entrega, mas ela tem um prazo para ela ser validada, ela tem um prazo que ela ainda pode ser questionada. Então, se a gente não solicita essa documentação toda no início, a gente fica refém, aí depois de 2, 3 anos, estamos aí a gente tendo que devolver dinheiro de uma coisa que a gente executou e a gente não tem dinheiro para devolver, tá? Então, eu acho que o roteiro é para ficar no radar, né, Luísa? Mas esses passos aí iniciais são os mais relevantes para que vocês, com uma equipe mais enxuta, possam levar adiante, possam colocar na prática. Dani, muito bom. Tem uma pergunta também do Fernando Nóbrega, se há alguma estrutura de orçamento que devemos exigir. Gente, eu sou partidária que sim. Eu falo o seguinte: com os prestadores, né, a gente aprendeu muito aqui. Cada um tem uma apresentação, eles têm uma diversidade de serviço, de atestado, de várias informações para passar para a gente. Então, isso, por mais que pareça que é uma exigência nossa, que a gente fala assim, mas a gente está exigindo demais, né? Eu acho que a Mônica está aqui, ela participou da pesquisa, ela pode me ajudar a falar, né, Mônica? Por mais que pareça que a gente está exigindo demais enquanto OSC, lá para a Mônica, que é prestadora, ela vai falar assim: nossa, está facilitando minha vida, porque eu já sei o que eu vou direcionar para te entregar, eu já sei o que eu vou colocar na proposta para te entregar. A Dani travou de novo, gente? Vamos ver se ela. Travou. Ah, Mas acho que já voltou, né, Dani?
mais ou menos. Não, Ih, ela ela caiu. caiu. Eu tô caindo mais, pelo amor de Deus, Voltou, hoje. voltou. Tá ótimo. Nossa, e hoje eu tirei todo mundo da internet aqui. Mas eu não sei onde eu parei, porque eu empolgo, né, falando. Mas eu tô dizendo, eu tava dizendo para a Mônica, né, que participou do projeto com a gente, como que é importante para eles terem uma referência do que é necessário para a gente nessa contratação, né? Então, quando eu falo dessa orçamentação, o que que eu tenho que ter no orçamento é o que a gente põe lá no modelo e está no segundo passo já, antes mesmo de aplicar o modelo TEC, que é o que que eu tenho que pedir para esse fornecedor para a gente ter certeza que ele vai cumprir o que a gente precisa dentro do projeto que a gente está realizando. Ô Dani, vou até complementar. Vai ser bom para você, inclusive, comparar fornecedores, né? Porque normalmente, quando a gente faz uma cotação, então cada fornecedor manda uma proposta diferente, né? Ainda mais quando a gente está falando assim de uma consultoria, algo que é um serviço em si, que não é um produto específico, né? Então, com esses guias, vai facilitar muito a sua vida de pedir um único padrão ali para você poder comparar propostas, né? Muitas vezes a gente escolhe tem essa dificuldade de escolher fornecedores porque as propostas são diferentes, o produto final é diferente, né? Então eu vejo com muito valia esse processo, assim, né? E também você falou da parte de prestação de contas, mas eu já tive experiência do início, quando o fornecedor emite a nota fiscal e a gente vai descobrir que ele não tem o KNAI para oferecer aquele serviço. Então, no primeiro momento, pode ser eu não vou burocratizar, né? Vou criar um processo que vai dificultar a minha vida. Mas o ganho no final, eu acho que, né, como organização de sociedade civil, a gente tem que olhar o todo, né? Eu falo muito para equipe, né? A gente tem que, muitas vezes, ali no início, ajustar para no final ali a gente não ter um retrabalho, algo que vai ali tirar o nosso sono e tal. Então, é isso. E aí, eu já tive experiência de nota fiscal sendo cancelada, o fornecedor ficar 2, 3 meses sem pagar, até ele ter o KNAI próprio para poder prestar aquele serviço, né? Que é extremamente desagradável. Temos mais uma Muito. pergunta aqui. Diga. Você tem alguma dica para os casos de contratação direta, sem cotação? Já que você não vai ter uma decisão a ser tomada, né? Porque você vai fazer uma contratação direta, aí aplica o modelo TEC. Pegue lá os critérios. Como eu falei, a gente fez 9. Precisa pegar os 9? Não. Inclusive no piloto, a gente nem rodou os 9, né? Critérios que a gente não tinha tempo para rodar os 9, porque a gente fez a avaliação de toda essa documentação que foi enviada pelos prestadores, a gente mesmo, né? A gente, como pesquisadora, com uso de tecnologia. Mas então, pegue lá da lista de atividades, do que você tem que entregar no seu projeto. Então, sabe os objetivos específicos? São as metas, né? Normalmente, o objetivo específico é a meta do nosso projeto. Alinhe a meta com os critérios. Então, qual o critério ali que faz sentido com a meta? Então, dica prática, que tá? Isso nem é da pesquisa, é dica prática mesmo, né? Porque a gente vai no dia a dia vendo esses alinhamentos. Então, alinhe as metas do seu objetivo com os critérios e aí veja se o seu fornecedor ele vai atender aqueles critérios. Então, quando você mandar uma solicitação de proposta para ele, mesmo que ele seja único, coloque lá na proposta que você quer ver a documentação relativa, conformidade, que, como até a Clécia já colocou, CNPJ, gente, CNPJ e contrato social não tem jeito, tem que colocar, porque a gente tem certeza se ele vai exercer atividades, que é isso que a Camila falou. Então, conformidade, a CNDs que a gente precisa, etc, etc. Aí vamos ver. O que que você precisa? Se eu quero se eu estou falando lá no meu projeto que eu vou fazer um curso inovador de capacitação de adolescente, eu quero que meu fornecedor também seja inovador. Como é que ele vai me mostrar que ele é inovador? Atestado de capacidade técnica, devolutiva de pesquisa que ele fez, que ele participou, prêmio que ele tenha. Ah, ele foi premiado, ele tem um prêmio de, por exemplo, diversidade hoje, né? A gente trabalha. Vocês sabiam que tem uma NBR que atesta inclusão e diversidade dentro das organizações? Tem uma NBR nas empresas. Então, a empresa que de fato faz diversidade e inclusão, e se isso para a gente é critério, ela tem uma norma que ela é certificada fazendo inclusão e diversidade hoje.
né? Então, vou exigir essa norma, isso para mim faz a diferença. E faz a diferença. Eu preciso que a equipe tenha uma pessoa que seja doutora em determinada temática. É isso que a gente vai. Então, o modelo Tech entra aí demais, diretamente para ajudar vocês a definir critérios e a definir o que vocês querem que ele entregue. E tenho certeza, eu não vi se a Mônica caiu junto comigo aí, mas eu estou vendo a Mônica de prestador. O Thales também está aí, do IBAN também, que é prestador, da Mong, e tem o pessoal do IBAN também que participou com a gente como prestador. Eles trouxeram muito isso para a gente. Como que facilita a nossa vida quando a OSC fala exatamente o que ela quer, o que que ela quer que a gente cumpra, o que que ela quer que a gente cumpra. Gente, porque os fornecedores, eu vou falar com vocês, a gente recebeu tanto material barato. Dani Ó, caiu. cortando, gente, eu tô igual eu tô hoje mesmo, eu tô com uma lesão no joelho, Camila, então acho que eu tô físico hoje, que eu tô assim, ó. Não, mas Dani, fique em paz, tá? A gente tá conseguindo super acompanhar. Então é isso, eu acho que é isso para quem faz contratação direta de dica. Acho que nós vamos ter que fazer outra, né, Camila? Porque tá todo mundo querendo mais dicas. Então, eu acho que inclusive, sabe o que a gente pode fazer? A gente dá um mês, vocês testam o modelo, e aí a Ia ser gente massa. volta com esse bate-papo, inclusive vocês trazendo, né, o que, que foi bacana. Podemos até dar um pouquinho mais, um mês e meio, assim, né? Nádia, eu super top, né, Luísa? A gente super topa estar aqui compartilhando com vocês. A gente vai ter também em Certeza. setembro o encontro do terceiro setor, né? Então também a gente vai estar lá, né, Luísa? Vamos estar no encontro do terceiro setor. Camila vai estar, eu vou estar. A gente também pode fazer lá uma roda de conversa de guia. A gente, né, faz uma roda na hora Ou, do almoço, assim. ou outra ideia também, aí vocês votam, uma oficina, a gente pode fazer uma oficina sobre o guia, né? Com Olha o aí, ó. pessoal Olha aí. online. É. Olha lá, sugiro. Olha aqui que legal que a Clécia colocou. Deixa eu te interromper, Camila, que eu estou Vai lendo lá. aqui, ó. Teve uma dificuldade de apresentar a justificativa técnica que seja aceita por órgãos governamentais pela contratação quando a gente não tem o menor preço. Clécia, os critérios vão te ajudar nisso, porque os critérios, eles já são uma justificativa. Então, quando você tem a justificativa que o fornecedor pontuou 10 no critério de conformidade legal, ele pontuou 10 na reputação, pontuou 10 no atestado, pontuou 10 nos critérios ESG, pontuou 10 no critério de experiência no terceiro setor, é irrefutável a justificativa. Né? A gente sai do achismo e da indicação e cria justamente uma argumentação fundamentada para a gente poder sair desse inferno da nossa vida que a gente fica achando que é menor preço, porque não existe. Repito, na Lei 13.019, principalmente, que é hoje a nossa base de segurança jurídica, não tem exigência de menor preço, tá? Não tem. Então, diga aí, Camila, Eu se tem fiquei mais pensando dúvida. também, Dani, uma vez que né, vocês avaliam o guia, vê aquilo que faz sentido para vocês, esse guia pode virar política, né? Eu acho que a gente, né, pensando na gestão, na gestão organizacional, na questão de criar processos, né, e de sistematizar processos, porque a gente sabe também que existe uma grande muitas vezes tem um turnover na nossa organização e que se perde Uhum. os processos. Eu acho, né, uma vez que você faça sentido esse guia para vocês, com os ajustes de novo, né? A ideia é cada um personalizar, adaptar com a sua realidade, com o seu tamanho, com o que é possível fazer. Mas ali pode vir a ser uma política de contratação de fornecedores que a gente entende, que a gente sabe o quanto é importante e que também pode auxiliar nesses tanto com os financiadores quanto os financiadores públicos também, dizer, olha, a gente tem essa política, né? A gente contrata desta forma, então é uma forma E você também de sabe, Camila, governança. que quando a gente estava trabalhando, né, o grupo de estudos que trabalhou com o desenvolvimento da 13019, né, e que veio trabalhar muito pensar nessa segurança jurídica e trazer uma legislação que regulamentasse as parcerias de uma forma melhor, lá no início, num dos primeiros projetos, apareceu a exigência de ter um regulamento de compras, que eu acho que foi até o José que aqui no chat falou aqui. Não, aqui hoje alguém falou disso do regulamento de compras,
Na 13019, eles pensaram em exigir isso das organizações da sociedade civil, mas isso, gente, lá em 2012. Então, lá em 2012, a gente não tinha maturidade, como a Camila falou, a gente não tinha maturidade, a gente não tinha literatura, a gente não tinha nada falando de como seriam boas práticas de contratação para o terceiro setor. A gente tinha lei de licitação, né? E eles queriam trazer a lei de licitação para ela virar boa prática aqui no terceiro setor para a gente contratar. Pensem que imbróglio que ia trazer para a gente, né? Para a gente poder fazer qualquer contratação baseada numa lei de licitação. Então não fazia nenhum sentido. A gente conseguiu trazer essa argumentação dentro do projeto de lei e a gente acabou com essa história do regulamento de compras. Mas isso não quer dizer que a gente não precise ter processo, que a gente não precise ter essa organização. Pois é, lá, a Clécia falando, lá no Ceará usa a lei das licitações, porque é isso, Clécia, a gente não tem outra perspectiva de forma de contratação. Então, esse modelo, quando a gente pensou nessa criação aqui na Fundação Dom Cabral, partiu de uma provocação inicial que era menor, né? Pensando mesmo como facilitar a vida das nossas organizações na contratação. E quando a gente percebeu essa ausência de regulamentação, de literatura, de conhecimento difundido aqui no Brasil, a gente começou a pesquisar. A gente, inclusive, aprovou um artigo sobre isso no Congresso da ANPAD do ano passado. Então, a gente precisa produzir mais conhecimento a respeito disso, como a Camila falou, para que, de fato, vire uma política pública e que parta da gente, a gente que está aqui enquanto organização da sociedade civil, enquanto prestadores de serviço, para que a gente traga a nossa verdade, a nossa rotina, a nossa realidade, e não seja a gente tem que engolir, né, uma legislação que venha, que não tenha aderência com a nossa realidade cultural. Dani, tem uma outra pergunta no chat da Noeli Costa. Ela gostaria de entender o que diferencia uma nota 8, 9 ou 10 em cada critério de avaliação. Se existe algum parâmetro ou exemplo prático para orientar essa pontuação. Tem sim, como é que ela chama? Esqueci o nome que você falou, Lu. Noeli, Noeli, tem sim, lá no guia eu deixei essa indicação. Então, as notas a gente classificou de 0 a 3, de 4 a 8, de 8 a 10, que vão te orientar em como aplicar essa nota de acordo com as evidências que você recebe do seu fornecedor. Tá? Evidência, o que que é? Documentação que você pode exigir, material que você pode exigir, ou também, pessoal. Às vezes você não exige do fornecedor, mas você pode pesquisar no site dele, você pode pesquisar no LinkedIn dele, você pode fazer esses levantamentos também, tirar esses prints e guardar para poder fazer a pontuação de acordo com cada critério que vocês estabeleçam. E outra coisa, os critérios, eles sempre são proporcionais para fechar em 100%. Então, quando eu escolho 3 critérios, eu posso fazer esse cálculo matemático, que eu use 3 critérios, ele também fecha 100% da nota para 100% ficar 10 da nota, 8%, 80% ficar 8 e assim por diante. Eu passei rapidinho aqui no guia, mas lá está bem detalhado passo a passo sobre isso, tá? Então vocês fiquem tranquilos que tanto no guia, no modelinho, no template, tem isso detalhado, quanto na parte escrita também tem isso detalhado para vocês conseguirem fazer. E é cálculo matemático, regra de 3, tá? Não é nada sofisticado. Acho que isso é legal de falar, que foi uma cobrança muito da conjunta, né, para a gente pesquisadora, porque a gente tem uma mania de fazer complexidade, né? Então, a gente tem uma querida aqui da FUMAP, que eu esqueci seu nome, a gente se conhece, é FUMAP. Você tá aí concordando comigo? Eu falei assim, eu a conheço, mas porque tá sem seu nome, aí eu não tô lembrando quem é você, querida. Tá escrevendo aí, né? Então tá. Mas então, Ana Laura, tá vendo, gente? A gente conhece as pessoas. E que bom que você está aqui com a gente também, querida. Obrigada pela presença. Mas então, pessoal, a gente consegue refazer essas contas, essa proporcionalidade, para que vocês usem menos critérios e aí consiga fazer, Noeli, esse cálculo matemático e estabelecer a classificação entre os fornecedores. E como a Clécia já perguntou aqui, e guardar esses critérios que são justificativa da sua contratação, tá? Guarda isso junto com a nossa cotação, com o mapa de cotação, isso é documento para a vida, a gente não tem como ser questionado, tá bem? Dani, tem uma outra pergunta que, assim, trazendo tanto a sua experiência prática do terceiro setor, quanto também, né, o que você investigou na pesquisa, dessas etapas, né, que são recomendadas no guia, qual que você diria que é a mais crítica, ou assim, a que vai gerar mais problemas se for ignorada? Que tem esse potencial, né, de maior dano. Olha.
a gente colocou lá no guia, as que têm mais potencial de dano são as que a gente colocou alerta vermelho. Então a gente fez isso lá no guia. Tá? Vou até mostrar de novo aqui, ó, só para vocês poderem ter uma noção do que é isso que eu estou falando. Legal, Luísa, perguntar. Cadê o guia aqui, gente? Ele está aqui. Aqui, ó. Então, aqui, ó, na hora que eu estou falando das etapas, estão vendo aqui nas etapas? Então, aonde eu coloco vermelho, gente, fica alerta. Aonde tem vermelho é onde que tem potencial problema e que vai gerar problema pro resto da vida. Então, vocês veem aqui, ó, no primeiro passo do roteiro já tem um vermelhão aqui, ó, para poder alertar vocês, né? Que aqui dá problema, né? Aqui de novo, ó, na solicitação do orçamento, se você não tiver muito claro os critérios que você está analisando, a documentação que você precisa, o que que o fornecedor precisa cumprir, aqui também já vai dar problema, tá? Na hora da comparação, que é justamente isso, né? Decisão sem registro. Se eu não sei qual critério que eu estou usando para poder decidir qual eu vou escolher, vai te dar problema também, né? Principalmente se você não for pelo preço. Então, aqui também vai dar problema. Então, tudo que eu pus a gente pôs de vermelhinho aqui, eu e a Ana Charmison, a gente colocou alerta. Olha aqui, contrato, alerta, gente. Não dá pra fazer contrato de qualquer jeito. E aí, contrato fica dica. Quanto mais simples, melhor, tá? Não fica achando que quanto mais complexo, melhor, não, porque complica a nossa vida. Sabe aquilo do menos é mais? Em contrato, menos é mais. Em contrato é objeto do contrato, valor, prazo de execução, o que tem que entregar. Não fica inventando moda chat GPT, não, tá? E a inteligência artificial faz contrato, né, Ana Laura, você tá rindo, né? 200 páginas de contrato. Gente, pelo amor de Deus, não faz isso. Quando eu falo de contrato aqui, é coisa simples. É coisa simples. São os critérios que a gente quer que ele cumpra. São os prazos que a gente quer que ele cumpra. São as entregas que a gente quer que ele cumpra, tá? E aí, lá nos modelos, nos templates, quando eu coloco lá o monitoramento das atividades, já serve de dica para trazer para o contrato, tá? A solicitação de orçamento também é dica para trazer para o contrato, tá? Então, não vamos complicar a vida, não. Vamos facilitar, tá? Então, Lu, tudo que está aqui de vermelho são alertas importantes que a gente Pontos de já deixou atenção. sinalizado aqui, tá? O nosso editor, gente, quando ele estava fazendo lá na fundação, e aí a gente tem que fazer uma menção, né, o Iara, até o Gabriel, que foi um fofo, que ajudou demais a formatação desse material, e aí ele ficava, Dani, mas tô adorando esse colorido, mas por que do colorido? Aí ele entendeu o colorido, né? Então são etapas que são importantes, as cores têm a ver com essa questão da visualização, das nossas habilidades de perceber problema, de perceber o que é mais fácil, o que é mais difícil. Então, tudo que a gente criou aqui no guia, até do ponto de vista visual, é para vocês também ficarem mais alertas ou ficarem mais tranquilos com cada uma das etapas que estão sendo cumpridas. Tá, Lu? Então, tem muitas etapas aqui importantes. Olha aqui, prestação de conta, vermelhão. Vermelhão aqui para chamar a atenção de vocês com o que é. Então, eu penso assim que pode ser uma dica, a gente imprimir o guia, sabe, colocar na parede de quem faz compra, assim, ó, com todas as etapas para a parte vermelha já ficar de alerta, gestão visual aqui, que eu acho que o guia vai ajudar muito também vocês. E como a Camila falou, né, o guia pode ser transformado nas políticas, né, de contratação da organização, que ajuda a institucionalizar, né, e ter essas boas práticas disseminadas. A Pode Aline colocar o guia, né, Duarte, Lu e Camilo? Pode pegar nosso guia e colocar no seu site. A gente contrata conforme esse guia. Então já é, não, né? Quando a Camila falou assim, pode adaptar, pode, mas se não quiser adaptar, também não precisa. Gabi, obrigada por você estar aqui com a gente, viu? Adorei você estar aqui do Instituto Francisco aí, ó. Obrigada por você estar aqui com a gente, participando. Mas pode colocar como política. Olha, a gente segue o guia aqui da Fundação Dom Cabral e da plataforma conjunta enquanto orientação para as nossas contratações. e a Aline está perguntando se tem modelo de contrato. Tem. Tem. Porque eu estou falando baixinho, porque a gente não pode denotar a presença de um advogado, né? De uma assessoria jurídica, tá? Então eu falo baixinho aqui, a gente discutiu muito isso de colocar um modelo, mas bem de uma forma bem simplificada, a gente tem uma sugestão de modelo, porque hoje a inteligência artificial está aí, né? Então a gente discutiu muito isso. Ah, a gente não vai colocar modelo, mas o povo vai na inteligência artificial e a inteligência vai fazer. Então vamos colocar um modelinho básico, né? Mas lembrando que ele é bem simplificado, qualquer questão que seja diferente, que você tenha que adotar,
tem uma questão mais importante, vale a pena solicitar mesmo assessoria jurídica para dar uma olhadinha, né? Nosso querido Augusto aí da Fundação Maria Emília está acompanhando com a gente aí, sabe a importância dos riscos, né? A Fundação Maria Emília aí vem de uma instituição que trabalha com risco, então Dani caiu de não sei. novo. Voltou. Não. Travou, gente. Travou pra todo mundo? Ela travou. É. Vamos ver se ela volta. Senão eu também quero falar uma coisinha sobre modelos de contrato. Bom, então vou falar que a hora que ela voltar, ela tá. É, no guia, como a Dani comentou, tem, né? Mas eu queria convidar todos vocês também a experimentarem na plataforma conjunta. A gente tá com uma IA, não sei se alguém já usou a IA da conjunta, mas a nossa IA, ela ajuda a encontrar modelos de documento, e nesse caso modelos de contrato também, feito por outros parceiros, né? Inclusive alguns escritórios e parceiros que trabalham na questão na questão jurídica. Então, você precisa se cadastrar na conjunta, vou mostrar aqui como faz. Então você vem aqui, vai estar um login, senha, você se cadastra, e aí aqui nessa parte aqui embaixo vai aparecer a IA, a Cora, é a IA da conjunta, é a guia da conjunta. E aí você coloca, gostaria de modelos de documentos, contratos, atas, termos, e aí ele vai te dar links, né, que estão hoje na conjunta de modelos de materiais de documento, de contrato, né, seja para doação, para voluntariado. Então, aproveitei a deixa aí da pergunta para, se você não, né, não só contratos de fornecedores, que está lá no guia desenvolvido, né, em parceria, que a gente está lançando aqui, mas também outros modelos de documento você consegue encontrar aqui na plataforma conjunta. A Dani voltou, gente? Deixa eu ver aqui. Não, ainda não. Não, né? E aí, Tá. só complementando, né, assim, tudo o que nós desenvolvemos, né, não exime a organização de contratar os fornecedores em si, né, por exemplo, uma assessoria jurídica especializada, mas ajuda vocês a terem insumos, né, conhecimentos básicos até para fazer essa contratação, para ter uma visão crítica ali, né, do que é ofertado para vocês. E para que a gente possa compartilhar mesmo as boas práticas, né? Assim, sobretudo no terceiro setor, né? A gente tem que divulgar o conhecimento conjunto, né? Que muitas vezes até alguém falou no chat mais cedo, né? Que já existem essas práticas muito difundidas para o setor público e privado e para o terceiro setor menos, né? Então, nosso trabalho também é disseminar, propagar essa informação para que todo mundo possa se beneficiar dela, né? Voltei, gente. Tudo certo. Que bom, olha, a gente está mantendo o pessoal aí ligado no chat, né? Algumas pessoas saíram, mas está todo mundo ligado aí. Muito feliz de estar trazendo essa contribuição para vocês. A gente, como pesquisador, fica super feliz de trazer contribuições relevantes para a gente no terceiro setor, né? Como pesquisadora, professora e também gestora, né? Também trabalho aí no terceiro setor, como vocês. Temos mais perguntas? Eu ia Dani, acho que falar. tem uma última. Tem Pode uma falar, última. Não, Camila. mas a gente tá com mais 6 minutinhos. Aí eu vou parar de gravar agora, porque inclusive se alguém quiser, né, utilizar esse espaço também para vir, abrir o microfone, trazer o desafio, acho que não só colocando aqui no chat, a gente tem mais aí 6 minutinhos, e aí a gente deixa esse espaço para isso. Então tô parando de gravar para as pessoas se sentirem mais à vontade